Bom dia, boa tarde, boa noite, aí quem fala é o Vidal e esse negócio já veio todo branquinho, bonitinho, com a vida toda ganha e conseguiu ser um incompetente, intancável, intancável. E aí, pessoal, aqui é o Sombre e quem diria que conseguiram fazer samurais, ciborgues espaciais parecerem um conceito chato? Uma coisa que nem Star Wars conseguiu ainda. Né? E aí, pessoal, a gente tá aqui para mais um cast de cada dia e um mais novíssimo quadro nosso, onde com certeza outras pessoas já fizeram, mas a gente vai fazer nossa versão aqui. Exatamente. Aqui, esse quadro que vai se chamar Cancelapédia, um quadro que a gente decidiu fazer porque a Via até perguntou por que a gente estava fazendo isso, ela perguntou por que a gente se odeia, por que a gente se odeia por acaso, mas eu tenho uma resposta que é tipo assim, a gente decidiu aqui falar sobre mangá cancelado porque é um nicho específico de, assim, nós dois gostamos muito de anime, de mangá, e a gente está sempre falando sobre coisa grande, só falando sobre coisa grande. A gente, por exemplo, a primeira coisa que a gente falou de mangá aqui foi Bleach, que dispensa apresentações. Então, por que não falar das coisas que ninguém se importa também, né? Basicamente, a gente tá tentando sentir 1% do que um leitor semanal da Jump sente. Ah, nossa, não, coitado. Tem um pessoal que eu sigo, que a gente conhece, assim, que lê Jump semanal, e é uma existência tão triste, coitado deles. Né? Ai. Enfim, para começar esse quadro, a gente escolheu uma obra em específico. Uma obra não muito velha, mas que ficou bem reconhecida por causa do seu autor. Mais conhecido como a obra fracassada de Masashi Kishimoto, Samurai 8, Os Contos de Hachimaru. Cara, o pior é que eu já vi traduzirem, pelo menos pela scan que eu peguei pra ler, esse subtítulo de 3 formas diferentes, tipo, as crônicas de Hachimaru, a história de Hachimaru, a vida de Hachimaru, tipo, eles não sabem como traduzir esse Hachimaru Den, no caso. É tipo, sei lá, a história de Hachimaru, sabe? É a história dele, sabe? Não é muito, tem vários jeitos de poder falar isso. Mas enfim, como vocês vamos falar de Samurai 8, um mangá que saiu em 2019 na Jump, durou até o início de 2020, não sei exatamente as datas certinhas, especificamente, ele lançou em 13 de maio de 2019 e durou até 23 de março de 2020, acumulando 43 capítulos e 5 volumes. O menino não conseguiu nem chegar em um ano. Cara, eu acho muito engraçado pra pensar que, tipo, ele não conseguiu nem tentar dar o golpe na Jump e dizer, não, o nome é Samurai 8, bora tentar chegar a 8 volumes, sabe? Ver se chega em 8 volumes. Não, é tipo... Só pra ser temático. Nem 50 ou algo do tipo. Ele foi cortado simplesmente com 43. Tecnicamente 44, porque, cara, a Jump tava apostando tanto nesse negócio que saiu, tipo, um capítulo especial, acho que 1 ou 2 anos antes do mangá começar, que é aquele capítulo 0, sabe? Já leu o capítulo 0 desse negócio? O quê? Eu acabei não lendo, você leu? Eu li 2 vezes, porque eu li agora pra esse cast e eu tinha lido na época que ele saiu. Eu li 2 vezes. Ele é melhor do que... Ele é melhor do que Ele é melhor do que a obra em si? Não é. Ele tá no mesmo nível, tipo... Ele é melhor que o primeiro capítulo? Ele é melhor que o primeiro capítulo? Cara, assim, só, tipo assim... Esse capítulo, ele é só texto. Ele é só basicamente texto. Então, só que não é o texto ruim do primeiro capítulo, sabe? Tipo, ele tá um pouco acima do... Se ele fosse o primeiro capítulo, eu acho que ele seria melhor, mesmo tendo 5 páginas. Enfim, você falou isso, mas enfim. O autor... Uma coisa importante de salientar é o ator. O ator é ninguém menos que Masashi Kishimoto, o ator muito conhecido de Naruto. Só que ele não tá fazendo a arte. Ele delegou isso ao trabalho de um dos seus assistentes, que... Olha
às vezes eu sinto que o Kishimoto não tem um único assistente bom, que a arte só foi boa por causa dele. Cara, o pior é que, tipo, os dois que ele escolheu pra fazer tipo, o que ele escolheu pra fazer esse novo mangá dele e o que ele escolheu pra fazer Boruto, se esses dois são os melhores que ele tinha pra ele poder escolher esses caras pra serem os sucessores, entre muitas aspas, dele, vamos dizer assim, boto muito entre muitas aspas, eu não quero nem ver qual era o pior, porque a coisa é triste. O Akira Okubo ele é um pouco melhor que o Ikemoto. O Ikemoto é só horroroso o traço dele. É. Pelo menos o Akira Okubo sabe fazer design de personagem, pelo menos isso. É. Ai. Bem, a gente falou isso, mas vamos falar um pouco da nossa experiência pessoal com Kishimoto, Naruto, pra tirar isso logo do caminho, pra não nos influenciarmos tanto assim nossas opiniões sobre o Kishimoto na obra. Olha, o Kishimoto, claro, eu como qualquer criança acompanhei Naruto na infância, eu acompanhei a obra, tipo, eu vi até, sei lá, início do Exame Chunin, não, na verdade nem, eu vi até tipo, no meio do arco dos Ábulas, saca? E sabe, Naruto tem seus méritos, apesar de ele ter vários defeitos, saca? Então, o meu caso com o Naruto, ele já é um pouco diferente, porque assim, enquanto muita gente da minha idade já tava. A primeira coisa, o primeiro contato direto com o anime deles foi Naruto. Eu via propaganda do Naruto, tipo, lá no Cartoon Network, essas coisas, no SBT, e eu só ficava tipo assim, não, eu não tô afim de ver esse negócio. Tanto que o meu primeiro contato com alguma coisa do Big Tree não foi Naruto, assim, ver o anime, tipo, porque, sei lá, eu joguei lá o Dom, o jogo lá que é o do One Piece, Dragon Ball e Naruto, e os personagens de Naruto, os personagens que eu menos jogava, eu jogava até com os de One Piece, que eu nem sabia quem eram. Uhum. Então, aí o primeiro anime do Big Tree que eu fui atrás e vi, foi o One Piece. Foi a primeira coisa que eu vi lá com a dublagem antiga, da 4Kids, etc. Eu vi aquele negócio, depois fui ver legendado, eu tentei ler um pouquinho do mangá. Aí depois eu fui ver um pouquinho de Bleach, que eu falei lá no nosso cast de Bleach, lá que eu assisti até lá pra perto do arco, lá pro arco arrancar, lá no uso do Shed contra o cara do Black Power, etc. E aí nisso eu só fui ver Naruto bem depois mesmo, e ele não me pegou, eu não tenho esse apego emocional que nem muita gente na nossa idade tem, tipo, a Naruto, sabe? Tipo, eu não tenho, tipo, e pessoalmente não tenho nem tanto interesse em ler Naruto, sabe? Tipo, principalmente depois de isso que a gente leu agora. Olha, independente de qualquer coisa disso, Naruto é um grande sucesso, fez uma grande franquia e principalmente é um dos maiores mangás da Jump. E claro, isso deu coisa pro Kishimoto, porque o mangá terminou lá por 2014 e tudo mais, e ele ficou 5 anos meio que só sendo one shot, e finalmente quando ele teve vontade de fazer uma nova história, teve toda essa propaganda da Jump pra obra dele, de olha a nova obra do ator de Naruto que vai ser publicada aqui. E nisso saiu isso, saca? Saiu o Samurai 8. O pior é que, assim, tipo, eu lembro que teve um negócio, eu não sei se quando essa propaganda é verdade, esse negócio era verdade, que o pessoal falava muito, não, agora vai ser o Kishimoto sem as amarras do editorial, porque tinha muito aquele papo lá de que o final do Naruto é ruim daquele jeito, porque os editores mandaram o Kishimoto continuar, etc. Todo aquele papo que sempre tem. Uhum. Então, a pessoa, não, agora o Kishimoto vai fazer a obra do jeito que ele quer, ele vai ter o tempo que ele quiser durar, ele vai fazer 100% o controle dele, ele vai até botar outro cara pra desenhar, pra ele só se preocupar com a parte do roteiro. E aí eu acho que o roteiro a arte, assim, tipo, a gente reclama muito da arte desse negócio, mas eu acho que o roteiro é de longe a pior coisa desse mangá, né? Tipo, se ele tivesse uma arte um pouquinho melhor, talvez ele durasse mais. Ou talvez não, porque o roteiro é uma merda. Tá, ok, vamos falar primeiro a sinopse desse negócio antes de começar a reclamar de verdade. Ok. Samurai 8 conta a história de Hachimaru, um moleque que, tipo, a princípio, ele é cheio de alergias, ele é todo fraco, franzino, ele usa óculos, ele não consegue comer direito, etc. E só que o sonho dele é um dia se tornar um samurai, que, como você falou na introdução dele, são, tipo, ciborgues do espaço que lutam usando espadas, etc. Tipo, são grandes... Pelo que deu pra entender pelo mangá, eles são, tipo, super guerreiros, basicamente, que, tipo...
lutam por aí, protegem literalmente princesas, etc. Hã? E um dia, por causa de um X acontecimento, o Hachimaru acaba entrando em contato com um mestre samurai e com uma Locker Ball, que é uma bola especial que permite a ele que, caso você comece a seppuku usando ela, você pode virar um samurai. E nisso, ele vira o samurai e começa a história desse moleque chamado Hachimaru. Tem outras coisas depois, mas entra isso quando a gente for falar sobre isso. Então. Eu tenho que falar primeiro das primeiras 3 páginas do mangá, porque as 3 primeiras páginas de qualquer mangá da Jump são, obviamente, sabe, a introdução de. As 3 primeiras páginas coloridas, saca? Uma página de introduçãozinha e uma página dupla bonita, saca? É assim que se introduz, é assim que eles dão. E sabe, as 3 primeiras páginas são meio que só texto. Tipo, sabe, eu às vezes fico pensando, tipo, sabe, tem aquele papo de sempre o começo de qualquer mangá assim, é tipo, olha, esse é um mundo dos X tals e tal, e a página dupla é só tipo, é só tipo a apresentação dos personagens, talvez gente que vai aparecer no futuro e tal. Então, aqui é só texto, tipo, que o Kishimoto só deu, sei lá, a introdução de Naruto até que é boa, sabe? É toda. Tem, tipo, mostrando lá a Kurama, o Minato, e depois a página dupla mostrando personagens, saca? É uma boa introdução de página dupla porque não te enche de texto como aqui. Principalmente texto envolvendo conceitos que a gente não faz ideia no momento. Cara, mas já pensou se ele fizesse a página dupla mostrando personagens e, tipo, sei lá, metade dos bonecos que tivesse lá não tivesse aparecido no mangá porque esse negócio foi cancelado? Talvez tivesse durado mais se ele tivesse feito isso. Não, então, pulando um pouquinho mais pra frente, tem uma hora que o Kishimoto mostra que uma das personagens aparentemente vai parecer, tipo, uma arpia ciborgue. E eu só fico, Kishimoto, por que tu não mostrou esse negócio antes? Por que tu não mostrou que tinha uma arpia ia ter uma arpia ciborgue nesse mangá, caramba? Enfim, então. O primeiro capítulo dessa coisa é bem ruim. É bem ruim, é tipo, é texto atrás de texto. Ele primeiramente introduz um monte de conceito que você não faz ideia, que eles quase não vão, que eles nem te explicam e te deixam pra crer o que é. Depois eles fazem a apresentação lá do Hachimaru, do pai dele, do cachorro gato dele e tudo mais. Mas, e nisso, se a gente introduzir também depois ao Daruma. É o Daruma, o mestre gato robô dele, que vai ser o mestre lá do Hachimaru, depois o lance das Locker Balls e tal. O lance é que toda essa introdução é tão desajeitada que é difícil realmente se conectar com o negócio, saca? Não, assim, a sinopse que eu dei é basicamente o primeiro capítulo inteiro. E, tipo assim, falando do jeito que eu falei, não parece que é tão enrolado. O problema é que esse primeiro capítulo, por algum motivo, tem umas 50, 70 páginas, mais ou menos. Por algum motivo. Ai, cara. Que... Cara, esse mangá não sabe introduzir conceito. Talvez esse seja o primeiro grande pecado dele. Ele não sabe introduzir conceito. Porque os conceitos aqui não são exatamente ruins. Porque, tipo, tem o lance lá do Deus Fudomyo, o Deus guerreiro, que aparentemente que é tipo o Deus que criou tudo e tudo mais. E os personagens sempre falam dele, mas eles nunca explicam o que ele é, saca? E eles apenas, tem esse Deus guerreiro e a gente só aceita e ponto. E tem o lance da caixa de Pandora, que só vai ser importante daqui a uns 10, daqui a uns 15, uns 14 uns 15 capítulos, saca? Então, aí que tá. Bora ir por partes, assim, mais ou menos. Assim, o primeiro capítulo ele é todo bagunçado, acho bom pelo menos por o que ele tenta apresentar. O que tu achou dessa primeira do Hachimaru, nessa primeira aparição dele, nesse início dele, que a gente é apresentado a ele? Olha, ele definitivamente não é exatamente um dos problemas do mangá, porque eu até gosto dos dramas dele. O problema é que o Kishimoto não escreve eles lá muito bem, saca? Tipo, é até legal ver sei lá, no final do capítulo dele fazendo Senpoku pra salvar o pai dele, sabe? Até que foi legal. O problema é mais toda essa introdução desengonçada que fica difícil conectar com os dramas de início, saca? Então, o Hachimaru, eu acho que uma coisa... eu acho que a melhor relação que o Kishimoto vai escrever nesse mangá é a relação do Hachimaru com o pai dele. Que é uma relação bem genuína, que tu consegue entender que, tipo, ok, esses dois estão toda hora brigando, mas tu entende que existe um amor muito grande entre esses dois.
que o Hachimaru ele tá naquela fase da adolescência que ele não entende porque ele não tá entendendo muito bem, tipo, o que o pai quer pra ele, etc. Ele tá, claro, ele tem motivo pra estar frustrado porque ele tá, tipo, ele vive a vida toda dele, tipo, basicamente sentado e não podia sair direito, etc. Enquanto o pai tinha que ficar com ele toda hora. Tudo que o Kishimoto mostra em relação a esses dois mostra que, tipo assim, é uma relação muito mais. É uma relação bem interessante. Eu gosto de como o Kishimoto escreve a dinâmica desses dois. O que é uma pena porque o Kishimoto ele meio que vai abandonar isso depois, sabe? Tipo, é esquisito. Tipo, eu acho que tipo, se ele tivesse focado talvez um pouco mais nessa. Se fosse pra ele focar, porque ele fica 2 volumes no mesmo lugar, esse grande mangá dessa grande aventura, ficar 2 volumes sem começar a aventura de verdade, eu acho que ele poderia ter focado um pouco nessa relaçãozinha dele com o pai. Eu tenho uns exemplos aqui, mas primeiramente, Naruto, ele fez isso bem. Naruto não demora, demora um volume de apresentação de tudo mais ou menos, e depois a gente vai pra aventura. Os atos, saca? A gente já está andando com o plot. Aqui a gente só tá parado no mesmo lugar, no mesmo planeta chato, e isso é um problema. E sabe, esse é um dos grandes problemas desse mangá. Ele é uma fantasia espacial, e eu amo fantasias espaciais, são um dos meus gêneros favoritos, saca? Eu sou fã de Star Wars por isso, mas ele faz isso parecer um negócio muito chato, porque não há criatividade aqui. Tipo, aparentemente existe raças diferentes desse universo, mas ele só mostrou, uma, e as outras são só, robôs animais, sabe? Então, E daí... Não é nem robô de design interessante, é só uns furry mesmo, não tem nem, sei lá, uns droids do Star Wars, que são, um negócio bem visualmente criativo, mesmo sendo live action até, né? Né? E sabe, eu fico pensando, mas ele podia fazer certo. Sabe o mangá que eu fiquei pensando bastante quando lia? Eden Zero, um mangá que eu sei que você também leu um pouco, que, assim, eu li bastante até, e eu posso falar... Ele é muito melhor do que ele. No primeiro capítulo, o Mashiba decidiu focar unicamente querer nos conectar com os personagens. No final dele já mostra a maravilha do espaço sideral e depois ele já mostra planetas criativos, raças criativas, situações malucas. Ele consegue apresentar esse mundo espacial maluco de uma maneira boa. Aqui é chato pra caralho. Não existe um planeta nesse mangá que seja visualmente criativo, visualmente divertido de ver. Sori, mas aí tu tem que lembrar que a gente só viu 2 planetas desse mangá, né? A gente só viu, o do Hachimaru e o outro do Battle Royale. Ele teve 2. Ele podia ter feito o segundo ser interessante. Mas não, é só... Sei lá o que é aquele planeta, sabe? Eu nem sei o que é aquilo. É árido? Tem grama? Eu não sei. Não, depois de ler esse mangá, eu vou dizer... Todo mundo tem que lavar. Todo mundo que já falou mal da arte do Kubo, o Kubo não desenha cenário, tem que lavar a boca nesse exato momento, porque o Kubo, pelo menos, a falta de cenário dele é justificável em alguns casos, por exemplo, o traço dele é muito carregado, ele bota muito detalhes nos personagens, ele quer focar, nas cenas que importam, na coisa, não necessariamente no cenário que tem no fundo, e até quando não tem nada no cenário, faz sentido, sei lá, na Soul Society, que é um lugar enorme, e é pra gente se sentir perdido naquele lugar também, então a gente não saber o que tem, né, como o cenário funciona faz sentido, ou até mesmo no Ecomundo, que é só um desertão, e ser um desertão é parte do ponto, sabe? O Kubo, pelo menos, sabe, pelo menos o lance do cenário não é exatamente o ponto do Kubo, não é um mundo, sabe? Aqui, o problema é que é uma fantasia espacial, sabe? A diferença de fantasia, quando você coloca fantasia, os lugares são importantes, porque eles são pra demonstrar, olha, esse não é o nosso mundo, é um mundo mais mágico, maluco e tudo mais, sabe? Naruto conseguiu fazer isso. Naruto nem era tão maluco, mas, o design de personagens era melhor, era mais forte pra transmitir a ideia do mundo. Os cenários que tinham eram legais, um negócio meio... Sabe, ele era ninja. Ele é ninja punk. Ele é ninja punk, no sentido que, tudo é meio rústico, então porque é tecnológico. De alguma forma é tecnológico também, sabe? A cidade lá onde o Pen luta contra o Jiraiya já é muito mais interessante que todos os lugares desse mangá juntos. Então,
Aí também tem, além dessa questão, tipo, desse mangá ter esse problema, o fato de não ter. Porque o problema não é nem que o Akira Okubo, ele não é nem. Que a ambientação é chata? Não é nem que o problema, não é nem que a apresentação é chata. O pior é que, tipo, eu acho que não é nem que ele tá se esforçando pouco pra desenhar. O negócio é que ele tá se esforçando demais, eu acho, tipo. Porque mesmo nesses lugares que são nada de personalidade, que são nada de atmosfera, que não tem nada pra gente ver, ele tá se esforçando tanto pra colocar detalhe que tu não consegue ver, diferenciar nada. No segundo ou terceiro capítulo tem, tipo, eu acho muito engraçado que, tipo, tem o tanque, que eles falam que o tanque, ele fala assim, parece um bolo. E eu assim, cara, eu não consigo ver um bolo porque eu não consigo ver esse tanque. Esse tanque não tem uma cena nítida desse tanque aparecendo pra gente conseguir ver que ele parece um bolo ou não, sabe? Tipo, o tanque, tipo, esse é um problema. O cara não sabe usar sombra. Sombras não existem nesse mangá. Elas quase não existem. Parece que o mangá tá lançando uma luz em mim. Ligaram uma lanterna na minha cara. O que é triste porque a arte colorida do Akira Okubo é boa. Tipo, tu vê as capas, tu vê a página colorida que ele lança. São umas artes muito boas, sabe? Tipo, o problema é que no preto e branco não dá pra ver nada, porque ele claramente gosta muito de usar, tipo, tinta clara, sabe? Tipo, ele gosta muito de fazer o céu é um azul bem clarinho, sabe? Tipo, a areia é um laranja bem clarinho, sabe? Tipo, tudo é bem clarozinho, mas só que quando vai traduzir isso pro mangá, tipo, preto e branco, ele só bota branco no cenário. Uhum, né? Ai, cara, tipo, a arte desse mangá é muito, muito feia. Tipo, sabe, o problema talvez até nem seja tanto os designs em si. O problema é que eles não têm contraste. Não há contraste de preto e branco. Tudo é muito branco, sabe? Os objetos são muito brancos, as roupas são muito brancas. Cinza não é uma cor que existe nesse mangá. Já pensou se na verdade isso fosse parte do plot que não existe cor cinza nesse universo, porque aparentemente outro é do bem, outro é do mal, porque tem esse lance, assim, eles têm tecnicamente 4 escolas, só que uma aparentemente é a escola do bem e tem uma outra que é uma escola do mal, e tipo, e automaticamente se você é de uma, você é do bem, se você é da outra, você é do mal. Eu não tenho meio termo nessa situação, não tem área cinza, sabe? Né? Ai, cara, olha, a gente tem outras coisas pra reclamar. Bora, tipo, assim, bora pular, sei lá, esse lance aí do. Quer falar do Nanashi? Aqui, Nanashi? O personagem não binário do Kishimoto. Eu não entendi o lance dele. Tipo, ele é realmente não binário, é óbvio, tipo, sabe, eu fiquei muito puto, porque, tipo, o lance, sei lá, eu deveria usar pronome neutro com todo respeito. Cara, eu também não faço ideia. É porque é tão mal feito que eu não faço a menor ideia se isso era pra ser uma piada até. Tipo, porque o lance desse personagem é que tem uma hora que o Hashimura, depois ele vaza, ele sai de casa, vai voar um pouquinho, porque essa é uma coisa que eles estabelecem um pouco do Hashimura, que como ele não. Como ele vê toda a vida sentado num lugar só, ele quer explorar o mundo, ele quer, tipo, voar por aí, sabe? Com o gato cachorro dele agora. E nisso, uma hora ele cai depois que o tanque bolo, que não parece um bolo, acerta ele acaba caindo num dojo, e nesse dojo ele conhece Nanashi, uma pessoa que não tem nome, e que ele tem um lance que, tipo, ele fala com as mãos dele, e tipo, uma mão se refere no masculino e fala que ele tem que ser um grande samurai, um grande guerreiro, enquanto a outra mão se refere no feminino e fala que na verdade ela vai ser uma moça bonita, que vai arrumar um marido, etc. E aí que tá. Eu não sei se o plano do Kishimoto de fato era ser um personagem não binário, porque o Kishimoto ele gosta de personagem muito andrógeno. Isso é uma coisa que desde sempre o Kishimoto sempre gostou. Tá? Tem o Haku, o Sai, do Naruto, etc. Só que aqui eu não sei se era pra ser, tipo, de fato uma coisa. Tipo, se ele de fato ia trabalhar isso de alguma forma, sabe? Sabe, eu fico puto com esse lance, porque, tipo, o personagem dele é tipo, ele tem 2 mãos falantes, mas as mãos não têm um design diferente. Elas não têm nada. Isso me deixa puto. Tipo, como você faz
faz o conceito de, as mãos do personagem, elas falam. E não dá elas um design diferente, sabe? Uma luva, um traço diferente, faz o personagem ter um design meio assimétrico. Nada! São mãos duas que falam. Elas soltam som e não tem, sei lá, nada, nenhum mínimo de coisa. É só... Foi mal se eu tô gritando, eu só tô revoltado. Eu tô revoltado. Não, sim. Não, sim, eu entendo. O lance é que, tipo, eu não sei nem se é pra, tipo, esse lance das mãos ser literal, tipo assim, as mãos dele realmente falam, tipo, quando... sabe, naquela ideia de que, tipo assim, ele de fato fica fazendo a mãozinha pra parecer tipo uma boca e sai som da mão, ou se, tipo, ele faz uma vozinha pras mãos, porque o Hachimaru não estranha isso. Ele não fala, tipo, peraí, por que você tá falando? Por que você tá fazendo como se suas mãos falassem, sabe? Tipo, ele não questiona isso. E o Hachimaru, ele é um personagem que, tipo, uma característica dele que toda hora que ele vê, acha algo estranho, ele fala que é estranho. Então, tipo, não dá pra saber se isso é uma coisa que, tipo, é literal ou não, sabe? Tipo, ele tá falando com as mãos de verdade, sabe? Cara, sabe, eu não sei, cara. Pô. Olha, vamos pular pro próximo ponto, porque vai ter mais coisas interessantes. Então, aqui eles também introduzem um conceito das princesas, que são mulheres que se conectam aos samurais, que ao acreditar neles e tocar na bola espiritual deles ou coisa do tipo, fazem com que eles fiquem mais fortes. E, tipo, é um conceito muito, muito mal explicado. É até engraçado o lance lá, porque, tipo, a gente descobre que a mestre lá do Daruma é uma mulher. Mulheres podem ser, mas o mangá não aborda isso. Então, assim, vamos por partes. Primeiramente, esse conceito da princesa. O Kishimoto, uma coisa que você não precisa nem conhecer, ler Naruto, você nem ter assistido pra você saber disso. O Kishimoto, ele não é particularmente conhecido por saber escrever mulher, né? Certo? Isso é uma coisa que, tipo, é quase consenso do pessoal, né? Uhum. Tá, então, só que em Naruto, vamos dar esse mérito pra ele não sabe escrever mulher, certo? Mas pelo menos em Naruto, ele botava as mulheres pra serem ninjas. Elas eram guerreiras na história, elas tinham um papel na trama, elas tinham um papel... Tecnicamente, elas eram iguais aos outros... Tipo assim, independente do como a Sakura ela é escrita, tecnicamente, ela tava no mesmo lugar, no mesmo tipo de papel que o Naruto tinha, certo? Uhum. Então... Aí parece que o Kishimoto, ele olhou pra todas as críticas que o pessoal fazia do tipo, falando como ele escrevia mulher mal e como era um negócio muito machista boa parte do tempo, e ele olhou pra isso assim, peraí, vocês acham que eu era machista em Naruto? Então eu vou mostrar o que é ser machista de verdade. E aí ele criou o das princesas, que tipo, é um exemplo que acontece nesse arco. Samurais conseguem cortar luas. As princesas cozinham. Tipo, é esse nível de discrepância, basicamente. Sabe, cara... E sabe, o problema nem é o fato delas serem suporte. O problema é, tipo, todo esse lance de cargo místico, sabe? Que principalmente é muito mal explicado, sabe? Sabe, eu falo, o problema desse mangá não são os conceitos, é toda a apresentação, eles executam tudo muito mal. E aqui a gente conhece a Anne, que vai ser a princesa do Hachimaru, que ela é conectada com o Hachimaru porque a bola, porque a Lock Ball dela, porque a Lock Ball dela foi perdida por uns ladrões que foi a que o Hachimaru usou. Mas ao mesmo tempo a gente descobre depois que elas não estão exatamente ligadas a uma Lock Ball especificamente. Então, sabe, é tipo ela só, cuida disso e o cara que fizer isso e sobreviver vai ser teu, saca? Então elas vão andar com uma bola por aí. Então, e no mangá eles deixam entender que, tipo, toda essa situação é basicamente... É quase uma relação romântica mesmo. Um cara tenta mais ou menos explicar que não é exatamente isso, mas depois eles já deixam entender que, tipo assim, não. Se uma princesa não se conectar ao samurai diretamente, ela pode ir atrás de outro, sabe? Tipo, na ideia de que, tipo, se vocês não derem certo, a princesa pode acabar, tipo, querendo ir atrás de outro cara, sabe? O que você me faz pensar, tipo, se existem samurais mulheres, então quer dizer que obrigatoriamente todas as princesas vai ter que ter um relacionamento sáfico, então, ou só existem
princesas homem, vamos dizer assim, já que existem samurais mulheres também. Porque, tipo, é tão mal explicado que a gente não sabe nem se elas são humanas mesmo. Tipo, se elas são uma raça separada, sabe? Tipo, que são só mulheres e elas, tipo, ajudam os samurais, sabe? Que o Deus criou elas pra serem suporte dos samurais e, tipo, por isso são só mulheres. Sabe, bora trazer aqui um exemplo. O problema não é exatamente também isso, mas é também porque a Anne. O problema da Anne é que ela é basicamente a Hinata, que toda a personalidade dela é ser tímida, gaga e tudo mais. E basicamente, ela se esforça mais pra agradar o Hachimari e tal. E tipo, ela só é chata, saca? E sabe, a gente falou isso no off, mas justamente, sabe, em 2019 também lançou um outro mangá, chamado Yosakura Family. Um mangá que inclusive durou mais do que o Samurai 8. E nele. Pra ser mais exato, ele durou quase 5 vezes mais do que esse negócio, eu acho. Ele durou 5 anos e 5 meses. Ou seja, ele durou, tipo, muito mais, enfim. Então, o mangá também é meio nisso, que o protagonista é ligado que o Taiyo é ligado com a Mutsumi, porque eles se casam no primeiro capítulo e tal. E mesmo assim, o mangá se esforça pra fazer a Mutsumi não ser uma inútil. Tipo, ele realmente dá camadas pra personagem, dá desenvolvimento pra ela e faz toda a presença dela parecer legitimamente importante lá. Não apenas pela função de esposa, mas também emocional, sabe? Aqui a Ana é só, fica aí com esse moleque, faz comida pra ele, sabe? O lance, a Mitsumi, o pior é que, teoricamente, o papel da Mitsumi deveria ser até menor, porque não é nem que ela é, tipo, a suporte do... Nem que ela, tipo, no caso da Ama, ela é literalmente, tipo, ela fica rezando pro Hachimaru pra ele conseguir dar um buff nele, basicamente. Eles até falam que o poder do samurai o poder completo do samurai é o poder dele, da princesa e do cachorro robô deles, basicamente. É o Holder. A Mitsumi não é nem isso. A Mitsumi, ela é tipo, literalmente ela é a esposa ela é a esposa do Taiyo. Eles se casaram. Só que ela é. E eles até falam. Então, não, ela é o elo mais fraco da família, basicamente. Assim, ela é a única pessoa que pode passar os genes os genes superpoderosos dessa família pra frente. Por isso ela tem que achar alguém pra se casar pra poder ter filhos. Literalmente, essa é a premissa da personagem dela. Dito isso, o mangá faz muito mais coisa com ela. Tipo assim, o mangá trata ela como personagem de verdade. Eles até tratam, tipo assim, é uma existência meio... Eles até questionam o fato de, tipo assim, dessa ser a existência dela, de ela existir só pra, tipo, continuar o legado da família e ver como ela age, ela se sente quanto a isso, sabe? Tipo, o mangá toma o tempo dele pra fazer ela questionar esse papel dela até, e ela, os irmãos, o próprio Taiyo, etc., sobre como ela se sente quanto a isso. Aqui o Samurai 8, o Kishimoto, eles mostram que, tipo, a Anne tá muito de boa e agora ela só tá ligada eternamente a esse moleque aleatório que ela conheceu agora, sabe? Sabe? É bizarro, do tipo, sabe? O problema desse lance dos samurais é que ele também é mal explicado, do tipo, tem a grande organização, tipo a Federação Internacional Circular, porque senão, porque até a porra da Organização Mundial Internacional dessa porra é um círculo igual a tudo nesse mangá. Não existe pontas nesse mangá. A único personagem que tem pontas é um vilão, no caso. Tipo assim, acho que é assim, nem um pouco sutil nesse caso. Né? E tipo, sabe, talvez dava pra fazer isso ser melhor, sabe? Sabe, dava pra ser, tipo, melhor. Talvez o lance da Anne se juntou a ele justamente pelo acaso, do tipo, ela, sei lá, quis se juntar a ele como samurai, porque ela acredita nele. E, tipo, talvez fosse o lance das princesas podem escolher quem é, sabe? Mas não, mas, tipo, literalmente a coisa olha, parece que uma Loki que surgiu um samurai genérico, vá lá junto da Anne porque foi ela que perdeu. Oi, você deve ser um samurai genérico, essa aqui é a sua princesa. É tão sem graça. O pior é que, tipo, do jeito que o Kishimoto tava construindo toda essa parte da explicação que ele deu, eu achei muito... Ok,
vai ser um mini arquinho pra eles irem atrás da princesa do Hachimaru, deles encontrando ela. Não, é literalmente, ela encontra e eles já, tipo, se dão bem de primeira. Não tem conflito nessa parte toda. Mas dito isso, depois que dentro desse negócio, que tipo assim, eles se encontram, mostra no espaço muito distante que aparece um cara que ele conseguiu prever, sentir a presença do Hachimaru. E esse cara é o Zabu Zamamote, demônio do gás oculto. Eu só olho pra esse cara, que no caso o nome dele é Ata, ele é um samurai muito forte e bizarro, mas eu chamo ele de Zabu Zamamote, demônio do gás oculto, porque é o design quase do Zabuza, não tem... o cara nem se esforçou muito pra fazer um design diferente, quase. Ele é o Zabuza com cabelão. É tipo, você prefere chamar ele de um nome de outra obra, o nome de um personagem de outra obra ou um meme de Turma da Mônica? Não, o pior que eu pensei em fazer até uma montagenzinha de pegar a cara dele e botar na cara e botar no computadorzinho da Mônica. É. Eu pensei nisso. Enfim, então. Aí nós temos aí o Ata, o Zabu Zamamote, o demônio do gás oculto, que vai até o planeta, ele fura a lua, ele luta lá com o samurai que tá lá velhão, que faz uma armadura de fênix que deveria ser legal, só que não é, porque a arte é uma merda, mesmo num fundo preto. E porque a gente não conhece esse personagem também, tipo, o mangá depois tenta fazer, nossa, não, ele morreu, tipo assim, tá foda-se, eu não conheço esse cara, tipo... tipo assim, eles tentam ver, nossa, não, eles estão, porque o lance que eles fazem com o Ata, pra dizer que o Ata ele é muito forte, é o lance dos Zabus lá, que eles, pra mostrar que o Zabus é muito forte, eles botam ele voltar contra o Kakashi, ele quase mata o Kakashi. Aqui eles não fazem quase a mesma coisa. Tipo, eles botam um Ata pra lutar contra esse velho. Só que eu não conheço esse velho. Eu não sei se ele é forte de verdade. O Daruma fala que ele é forte, mas o Daruma não lutou também. Então eu não sei se o Daruma é forte também, se tá forte. O Daruma eu pelo menos consigo ver que ele é forte, sabe? O Daruma tem feitos, esse cara não. E eles nem estabeleceram o que é esse cara. Então, ele matou um velho, parabéns, saca? Tu lembra do nome desse velho, por acaso? Tipo, tu lembra sem pesquisar? Não, eu não lembro. Eu também não, tipo assim, mas tipo, é pra ver. Se bem que esse mangá, estranhamente, ele não tem, tipo. Eles têm muito negócio, tipo, eles falam o nome do personagem uma vez, eles esperam que você se lembre, porque eles nunca mais vão falar ele de novo. Tipo, eles só se referem, às vezes, por termo, sabe? Tipo, mestre, sensei, esse tipo de coisa, sabe? Né? Enfim, o Zabu Zamamote, o demônio do Kais Oculto, chega, ele se apresenta que ele é o discípulo do Daruma, mas que ele acabou traindo eles porque ele foi pra outro estilo. Isso porque que eles estão os seus motivos, mas porque ele tá atrás do Hachimaru, e o pai dele aparece e tenta fazer um negócio pra absorver sei lá, toda a energia lá dos Zabu Zamamote do Mangás Oculto. Isso, porque tipo, tem o conceito que os samurais são essencialmente imortais. Quando eles se tornam samurais, eles meio que ganham a espinha dorsal deles vira meio que tipo um grande pendrive e faz dele o corpo ser basicamente imortal. Então, tipo, poucas coisas realmente matam eles. Então, tipo, sei lá, se considerar a derrota é tipo ser morto. Então ele tentou fazer isso no Zabu Zamamote, tem até tipo uma cena do Daruma usando o poder da atmosfera pra fazer tipo um super tigre pra atacar ele. Tipo, sabe, uma das melhores páginas duplas desse mangá. Eu queria que a arte fosse mais assim, saca? Não, tipo, é um golpe. Eu acho que eles queriam que isso fosse tipo o Kamehameha do Hachimaru, tipo, é a técnica dele. O pior é que ela só é usada, tipo, 2 vezes no mangá. Que tipo, é um negócio super grande, saca? É tipo, é pra ser esse tipo de opção que que só pode ser feito tipo, poucas vezes e tudo mais, porque deixa o cara tudo desnutrido e tal, sei lá. É pra ser o especialzão dele em jogo de luta, basicamente. Se fosse pra ter um jogo de luta desse negócio, esse é o especialzão dos dois. Exatamente. Enfim, o pai do Hachimaru usa isso no Zabu Zamamote, mas isso não mata ele. E nisso ele tenta atacar o Hachimaru, mesmo se virando um Kotoko, mas o pai dele se coloca na frente e a gente entende o contexto aí da coisa, que o Hachimaru, aquele lá aparentemente não era o Zabu Zamamote de verdade. Era, sei lá, um clone ou representação dele, não sei. Era a projeção astral dele, pelo que eu entendi. Era tipo isso. E nele tá junto. E nisso ele tá junto de outros 7 Hachimarus. Que a gente entende o lance aqui. Porque, assim,
tem a caixa de Pandora, uma coisa que eles não realmente explicam até os últimos 10 capítulos. E é uma caixa que é uma caixa que é uma caixa que precisa de 7 chaves. O lance é que na verdade o Ata tá querendo abrir a caixa de Mandala, uma outra caixa. E a gente descobre que ele estava tentando fazer isso artificialmente, e que o pai do Hachimaru era um cientista do projeto. Que eles conseguiram meio que condensar 7 chaves artificiais. O lance é que o Hachimaru acabou nascendo por acidente e assumindo todo o poder que os outros irmãos dele tinham, fazendo com que as chaves dele não funcionassem. E nisso o cientista não matou ele e fugiu pra tá nesse planeta. E, assim, eu tenho que falar, é incrível que o pai do protagonista seja talvez o melhor personagem da ópera. Ele é porque ele é o que teve um arco de personagem, mesmo que a gente não viu esse arco acontecendo, tecnicamente. Ele é o único que eu legitimamente me importo nesse mangá, sabe? O que é triste porque ele é o primeiro cara a morrer. E, tipo, eu acho que seria uma dinâmica mais interessante se ele continuasse vivo e fosse essa ideia meio do tipo, caraca, eu fiz uma merda enorme no passado, eu quero compensar isso. E o jeito que ele arrumou de compensar é sendo o pai desse moleque. E ele, de fato, é o pai deste moleque, não tendo poder nenhum. Ele é o cara que tenta aconselhar o Hachimaru, guiar ele nessa situação toda, porque mesmo o Hachimaru virando um samurai, ele ainda é uma criança, podiam, tipo... Ia ser uma dinâmica até mais interessante, principalmente, tipo, pro Kishimoto, porque o Kishimoto já escreveu o moleque órfão que não tinha ninguém. Então ele ter o moleque que tem o pai do lado dele seria interessante, sabe? Mas tipo, sei lá, eu não desgosto de terem matado ele, porque eu sinto que deu, tipo, sabe, foi o único momento que eu consegui sentir alguma coisa nesse mangá, além de completo desprezo. Vocês podiam ter, se fosse pra matar, podiam esperar pra matar ele depois, sabe? Porque se a ideia do Kishimoto era fazer um mangá grande, eles podiam deixar, tipo, ele vivo um tempo pra só depois matar ele, pra gente sentir alguma coisa, porque eu sinto que porque eu até falei isso contigo, eu sinto que esse mangá queria fazer, tipo, o lance do Naruto, começava com eles pequenos, depois ia pra eles grande, então podiam fazer isso, tipo, o Hachimaru tava com o pai pequeno, aí quando foi fazer a troca do Samurai 8 pro Samurai 9, o pai dele morre, tipo, na transição, sabe? Tipo, é isso que faz até a transição, sabe? Sei lá. Mas enfim, o pai dele morre e tudo mais, mas não tem muito tempo pra lamentar porque a lua tá caindo. O Sabu Sabomote cortou a lua do meio e metade dela tá caindo no planeta. E nisso o Daruma, junto do holder dele, que é tipo uma tartaruga nave gigante. Eu até gosto muito desse legal. conceito, mas eu até gosto do lance dos holders, mas o problema é, os holders são mais designs pra ele desenhar, ou seja, mais coisa pra deixar o visual da página incompreensível. Se ele tivesse sabe, eu imagino, o Mashima faria uns designs tão legais, saca? Eu só fico pensando. Nossa, sim. Nossa, sabe, a Eden Zero é um design melhor do que todos o design de holders desse mangá, sabe? Eu só fico pensando, nossa, isso seria tão bonito, seria tão legal ver isso, mas infelizmente não, é só um monte de branco com uns traços, sabe? Cara, já pensou? Cara, eu lembrei agora do cara robô da Spriggan 12 do Fartail, que é só a desculpa do Machina pra desenhar um montão de design de robô legal. E só esse personagem já é um conceito de ficção científica tão melhor do que tudo que aparece nesse mangá. Porque é só, desculpa o Machina desenhar robô. Vai, e ele só vai entregando design bom atrás de design bom, sabe? Sabe, ai, cara, sabe, você fazer algo é porque você quer desculpa de fazer alguma coisa, sabe? Se você quer fazer algo, você quer ter desculpa de fazer alguma coisa. O problema é que você tem que fazer algo meio decente pra poder justificar essa desculpa. E aqui não. Tipo, aí tem o lance que o Daruma faz o download do golpe dele pro Hachimaru e os dois usam pra destruir metade da lua. Tipo, não, tu quer falar sobre essa. Dos Technobabbles? Tu quer falar sobre. Dos Technobabbles? Tu quer falar sobre isso? Que todos os momentos que o Kishimoto claramente não sabia como explicar um negócio, eles só meter uns Technobabble idiota. Cara, é só um conceito. Eu sei que ficção científica é mais propícia a
ter conceitos mais complexos e tudo mais, mas, poxa, é tão mais fácil só ficar explicando, tipo, sabe, eles ficam nesse lance de downloads, eles colocam esses conceitos mais pseudo-realistas, sabe? Nossa, cara, é um monte de asneira que eu não me lembro mais, sabe? Tem o lance das almas dos samurais serem, tipo, desconexões e conexões, tipo, o que uma coisa tem a ver com a outra, sabe? Cara, o pior é que tem uma hora que eles começam a falar sobre questão de jogo, assim, eles falam que o Hachiman, eles usam um negócio tipo de status, esse tipo de coisa, e eu fico assim, eu fico irritado com esse conceito, não é nem porque isso já é idiota por si só, porque, tipo, muita coisa ruim usa essas ideias, tipo, já de forma ruim, e, assim, é um conceito idiota por si só. Eu acho idiota porque não parece o lance que normalmente que é, tipo, é um cara jovem que já joga videogame, acha isso legal por algum motivo e bota na história dele e não sabe como colocar de verdade, só fica meio bobo. Eu sinto mais que é o Kishimoto como um velho, porque acho que o Digimon já deve ter, tipo, uns 40, ou, tipo, 30 e pouco pra 40. Tipo assim, eu sinto muito a vibe dele ser aquele meio lá do Hello, fellow kids, sabe? Tipo, eu sinto muito do que falando esse negócio de ele hackeou esse negócio, ele fez download, olha os status dele, sabe? Tipo, ou o carisma, sabe? Tipo, esse tipo de coisa, tipo assim, eu só fico, tipo, meio vergonha alheia, sabe, vendo isso, sabe? Mas só chato, sabe? É só um monte de... Sabe, dava pra explicar tudo isso de maneira muito mais fácil, sabe? Cara, vamos continuar então. Aí eles finalmente saem do planeta, o Daruma vai sacar um pouco. Isso final do volume 2. Isso final do volume 2. Olha, eu vou pelo menos falar isso. Ok, fim do primeiro arco, 18 capítulos. 16 capítulos, normalmente onde os primeiros arcos terminam. Ok, Kishimoto, você tem mais uma chance de provar isso. Seu nome sustentou a obra até aqui. Agora você tem que realmente mostrar pra que ela veio, sabe? Tipo, o próprio, sei lá, eu penso, por exemplo, o Kaguramachi, sabe? O primeiro arco não é lá essas coisas, apesar de ter várias coisas legais, mas o segundo foi muito bom. Foi o que realmente mostrou pra que a obra veio, então vai que nesse segundo arco eles mostrem mais. Não, eles só... Aí é um Battle Royale. Então, o Daruma foi para uma estação espacial sacar dinheiro e eles fizeram umas compras e 2 ladrões tentaram sequestrar a nave dele porque daí eles conseguiriam ir para um torneio de samurais que aconteceria num planeta e que o prêmio varia 1 bilhão e tudo mais. Sabe, essa estação me deixou triste porque ela não tem... Sabe o que essa estação espacial me lembrou? Coisa do design do estilo de design do tipo, coisa muito séria a la Nolan, saca? Que é só um negócio cinza, chato, que, nossa, tipo, cadê a alegria aqui? Eu não consigo ver a alegria. Eu só fico pensando, nossa, o espaço é um lugar frio e chato, e não era isso que eu queria sentir. O pior, esse seria o lugar pro Kishimoto falasse, ok, a Kirokubo endoida. Faz design de alienígena esquisito. Não precisa fazer sentido, só precisa ser legal, sabe? Tipo, faz design de alienígena legal pra botar no fundo mesmo. Pra gente sentir que esse é um universo que é vivo, sabe? Tipo, que esse universo existe. E no final, tipo, sei lá, a gente. Não dá nem pra. Eu não lembro nem como é que. Porque eu lembro, assim, lembra quando a gente tava vendo Del House e a gente tinha aquela brincadeira lá de o figurante que a gente mais gosta só por causa que o design dele é interessante, sabe? Sabe isso que a gente fazia? Aham. Então, aqui não dá pra fazer nem isso, porque o design dos figurantes é muito nada. É muito ruim o design dos figurantes desse negócio. Tipo, sabe, você faz uma fantasia espacial, como você não vai colocar outras raças aqui? Como você não vai colocar, sei lá, uma pessoa peixe? Você não vai colocar pelo menos um furry? Os furries aqui são robôs, saca? Não são nem realmente raças, são robôs. O único que é realmente raça diferente aqui vai ser o vilão dessa coisa. E esse é um cara com chifres. Eu tô surpreso do Kishimoto não. Eu tô surpreso desse arco de Battle Royale. O Kishimoto não pensou, não. Faz um design de inimigo aleatório, só pra ser, tipo, bizarro mesmo, sabe? Tipo. Ele fez isso no Naruto clássico, quando foi pra ter o exame Chunin. Tinha uns caras que o design era só, tipo. Olha que design meio excêntrico, sabe? Né, tipo, cara, véi, eu fico, sabe, vamos lá, eles vão lá pra esse torneio lá porque eles precisam de dinheiro,
E o lance é que é um lance de é um torneio Battle Royale. E aqui é um problema. Por que caralho se o seu segundo arco vai ser um torneio? Você não é o Toriyama. Só o Toriyama tem as bolas de fazer o segundo arco bom, segundo arco de torneio, porque ele faz isso bom. Isso bem, saca? Porque ele meio que fez o arco de torneio dele no Naruto, que foi o Exame Chunin. Só que o lance do Exame Chunin é que ele era interessante, ele tinha coisa acontecendo. E também era um arco que levou... Arco depois do primeiro arco dos Zabuza, que levou muito mais capítulos do que esse arco. Sabe, o Naruto clássico era estruturado em a introdução, o arco dos Zabuza, Exame Chunin. E isso demorou, isso não é só simplesmente tipo, saca? Era tipo, levou uns capítulos pro arco dos Zabuza terminar mais do que o primeiro arco aqui. E aqui vai ser o segundo arco. Vai ser tipo, e você não faz isso nem pra introduzir um monte de personagem interessante. É só pra, arco de torneio introduz 3 caras. Então, porque a gente não falou sobre esses 2 caras que vão invadir a nave do Daruma, eles são o Kotsuga, que é o nome desse cara, o Sanda. Ele tem um nome primeiro, só que o nome dele, que eles revelam depois, que o nome dele é Sanda. Que é o Sanda e o Ryu. A dinâmica deles é o seguinte: o Sanda, ele é um moleque meio, ele é o Kiba, ele tem o design do Kiba, e ele é o meio qualquer coisa, e o Ryu é um cara com amnésia, só que ele é um cara muito forte, então, essa é a dinâmica dos dois, eles são, 2 parceiros, o cara inteligente, o cara fraco, o inteligente fraco e o forte burro, essa é a dinâmica dos dois, e o que tu acha desses dois? Eu até consigo gostar um pouco da relação desses dois com o passar desse arco, mas ao mesmo tempo, eu tô tendo dificuldade de realmente dizer coisas desse mangá, apesar de eu estar falando um monte de coisas sobre esse mangá, porque o maior problema dele é que ele é muito nada. Ele pega todos esses conceitos legais de universo, todos esses conceitos espaciais maneiros, e não faz nada de interessante com ele, saca? É tão bizarramente, sabe? É tão bizarramente seguro, de uma maneira sinceramente muito incompetente. É porque ele não... É porque aqui, o Kishimoto, ele meio que já estruturou qual vai ser o... Ele meio que foi no caminho fácil, basicamente pra tudo, porque assim, como ele formou o triozinho? O triozinho, ele já é automático do samurai, é o Keyholder, o samurai e a princesa, então já tem o triozinho formado, mesmo o cachorro não tem personalidade nenhuma. Como é que o Hachimaru vai conseguir encontrar aliados? Mas então, o Hachimaru, ele tem uma habilidade, ele tem uma gravidade muito forte, por isso os aliados ele vai conseguir detectar os aliados dele, independente de onde eles estejam, então meio que o Kishimoto, ele tá, indo pelos caminhos fáceis, vamos dizer assim, ele tá facilitando todas as voltas para essa história não se complicar, mesmo essa história se complicando muito, essa história dá muitas voltas, mesmo tendo só 5 volumes. Ai, cara, como, a gente fala isso, mas sabe, só porque um grande autor vai fazer uma segunda obra não significa que ele vai se suceder nela. Mas ao mesmo tempo o Kishimoto teve muito tempo e muita, sabe, eu acho que eu sei exatamente o problema aqui. Que é assim, é o editorial. Você falou que, eles não vão mais encher o saco do editorial do Kishimoto, mas foi por causa do editorial que trouxe alguma das ideias que realmente fizeram a obra fazer sucesso, sabe? O editorial é uma parte muito importante, e o editorial aqui tava realmente é tipo o George Lucas lá na trilogia Prequel, ninguém queria falar não pra ele e saiu o que saiu, sabe? O pior é que é uma comparação que faz muito sentido, principalmente porque essencialmente, o Kishimoto tá fazendo o Star Wars dele, pra todos os efeitos é Star Wars, sabe, são samurais do espaço que tem essa lenda grande envolvendo escolhidos de uma certa forma, e 2 lados que vão inevitavelmente se enfrentar. O lance do Ata é que ele é basicamente o Darth Vader, que ele era o aluno do mestre do Hachimaru agora, e que foi pro lado do mal, e tem uma máscara, característica também, sabe? Então, é muito Star Wars, sabe? Toda essa história. Mas é verdade que tu falou, o editorial é importante. Muitas das maiores ideias de Naruto vieram do editor dele, que deu algum... o Sasuke.
Que o Sasuke é um conceito que o Kishimoto ele é apaixonado em Naruto e veio por causa que o editor falou, não, bota um rival pra ele, sabe? Tipo, o Naruto não é um personagem que funciona tão bem assim sem um rival. E eu acho que o Kishimoto pensou, tipo, eu acho que o Hachimaru não funciona tão bem sem ter um rival, tu queria botar um rival pra ele depois. E esse é o problema, sabe? A gente fala, o editorial faz uma meta e tal, mas, tipo, na real, é mais que eles têm que ser bem treinados aí pelo editor-chefe pra poder, tipo, falar, a gente precisa. Porque basicamente eles são conselheiros, saca? Eles falam, isso tá legal, isso não tá legal, faz isso, não faz isso, sabe? Aqui eles não quiseram falar nada, não quiseram dar não pro Kishimoto, e a obra, obviamente, não tava boa. E ele ferrou tudo desse segundo arco com esse lance de Battle Royale, porque ele não fez isso pra introduzir designs legais, pra introduzir character designs pelo menos interessantes, ou fazer alguma coisa além do desenvolvimento do treinamento do Hachimaru e lá dos outros dois lá. Aqui é só... Além disso, não tem nada de realmente interessante nesse arco, é só ruim. A gente pode dizer que pelo menos desse arco teve a melhor luta desse mangá, principalmente porque é uma luta que dá pra entender mais ou menos o que tá acontecendo, que é a luta do Hachimaru contra o Ryu, pelo menos. Essa luta eu acho que pelo menos é decente, sabe? Sei lá. Tipo, o Ryu tem esse lance de. Ele tem duas almas que não é explicado até hoje de o que é. Então é só. Tipo, é um plot que eles não resolvem. E ele tem duas almas. Almas que ele pode controlar e tudo mais. Sei lá. O lance é que tem todo esse Battle Royale e tal. O lance é que o Battle Royale era, na verdade, um grande esquema lá do Ben, sei lá das quantas. O Ben, sei lá das quantas, que ele tava trabalhando lá junto do Sada, porque ele era o discípulo do pai do Sada, que era um grande samurai, que fez ele toda uma manipulação pro cara morrer e roubar o keyholder dele. Daí esse criminoso que tá roubando keyholders, e que tem até o samurai da federação que tá atrás dele na competição e tudo mais. E o cara vai lá e ele até ameaça explodir o planeta com uma ogiva quádrupla, que é basicamente uma bomba nuclear versão cubo. O pior ficou. Quando o Kishimoto jogou isso, eu só lembrei do Mashima. Que todo o arco do Mashima tem uma bomba relógio. Só que o lance é que o Mashima usa isso pra alguma coisa, sabe? Tipo, ele sempre bota isso, não, essa tal coisa vai explodir em tanto tempo, a gente tem que resolver. E é sempre tipo assim, ok, vai ser o momento que o Mashima vai fazer o pessoal ter... normalmente é numa luta climática, ou tipo, é quando vai começar as lutas climáticas do arco, sabe? Tipo, aqui não, nem isso, tipo, porque o cara tem a ideia de jogar essa ogiva nuclear quando a luta já acabou. Porque tem uma hora em que o Daruma vai lutar contra ele, eles vão pra fora do planeta, ele usa o Keyholder, que é uma lua, pra tentar matar o Daruma, que é uma luta incômoda também. E que eu vou dizer uma coisa, eu não sei como que o Kishimoto ele quer tentar se salvar com esse arco, como ele ia escalar essa história depois. Porque no segundo arco, o cara já tem um mecha gigante do tamanho de uma lua que corta planetas. Como essa história se escalar depois disso? Pra onde ele ia? Provavelmente o Kishimoto já tava falando isso, porque provavelmente o hype dele já tava passando e os números já estavam chegando, sabe? Então ele precisava fazer hype, olha só o hype, olha só, coisa gigante, sabe? Não, sim, mas vamos dizer que ele conseguisse se safar. Ok, ele mostrou o mechazão Lua e conseguiu se salvar. Pra onde ele ia depois disso? Porque eu acho que, tipo, pra uma história que se passa no espaço, você ter um bicho que é uma lua e que corta planetas, não tem mais. E ele tava apostando em eu vou jogar a carta maior depois da outra. O que ia ser depois disso? Ia ser um bicho que é um planeta. Eles vão ter que matar um planeta depois? Será? Sei lá. Tipo, pra ser justo, quem luta realmente contra ele é o Daruma. Pra ser justo, é tipo, quem luta realmente com ele é o Daruma e o pessoal que realmente é muito forte, então não é exatamente. Então ele é meio que como, olha só, estabelecendo o power scaling. Não, é que tipo, eles já botam aqui que o Daruma ele consegue. Ele tem um power-up lá, que ele volta pra forma de humano dele, etc. E o. Sei lá, tipo, o que tu acha do Daruma? Quem se enrolou do Daruma até agora, dele como personagem? Sei lá, ele não é um dos problemas desse mangá.
Eu posso falar, tem X personagens que não são um problema desse mangá e tem X personagens que são um problema. O Daruma não é, a An é, todos aqueles figurantes que aparecem do nada pra ajudar lá da federação são um problema, porque eles são uns nada. O Hachimaru não é um problema, o Ata não é um problema, sei lá, o Sada e o Ryu também talvez eles sejam meio problema porque eles são meio nada. Eu acho que o Sada é mais problema que o Ryu. Eu gosto do Ryu. Eu gosto do personagem dele, mais ou menos. Tipo, o tanto que eu consigo gostar de um personagem de Samurai 8, eu gosto do Ryu, sabe? Ele é um arquétipo interessante. Eu acho que se o mangá fosse sobre ele, tem este cara que é muito forte, que é um samurai, e que por algum motivo tem duas almas, eu acho que seria uma história mais interessante de acompanhar, sabe? Uhum. Mas enfim, então o Daruma eu acho que, tipo, é que sei lá, o mangá, ele ao mesmo tempo que ele fica hypando muito o Daruma, ao mesmo tempo que eles fazem muita piada do Hachimaru, que é a mesma coisa, tipo, o Daruma fala dá uma explicação do Hachimaru, faz que não fala, que não faz sentido, e essa é meio que a dinâmica deles, o mangá todo, quase. Sei lá, o da, sei lá, isso também, tipo, tem um lance do tipo, por que exatamente eles, porque tem um lance lá que o Daruma é um gato, que o pessoal às vezes confunde com um cachorro, numa piada super engraçada, que o lance dele é que o pessoal do Uso-sama, o estilo de luta lá do mal selou ele, mas como isso funcionou, do tipo, eles só tiraram a espinha dele e colocaram dentro de um robô, eles jogaram o corpo dele fora, como isso funciona? É que eu também não entendi o corpo, porque parece que o corpo de gato é o corpo dele também, porque ele consegue se transformar no corpo dele humano de vez em quando. Então talvez vai que no final, na verdade, tipo, eles só pegaram o avatar dele, mudaram pra uma outra skin, aí e prenderam só tipo, nessa skinzinha pequenininha, em que tipo, a movimentação dele é diferente, aí não sabe como se mexer direito, sabe? Ai, sei lá. Tipo, tem todo esse final aí com a explosão e tal, isso. Tipo, até eu gostei da relação lá no final daí do Ryu piscando pra ele e tal, mostrando a confiança deles. Foi legal até. E nisso, bem, com o fim disso, aí com a derrota do cara, provavelmente o mangá foi cancelado. Dentro desses últimos. Que é assim, o primeiro arco foi 16 capítulos, o segundo foi uns 16 capítulos, esse último é só tipo. É tipo uns 17 e esse aí é uns 10. Provavelmente foi nesse início de último arco que avisaram que a obra foi cancelada, saca? Porque daí o Kishimoto começa a jogar umas coisas pra poder finalizar desse arco. Porque com certeza foi tipo, olha, Kishimoto. Porque uns 10 capítulos é tipo 2 meses e meio. O Kishimoto, obviamente a obra não estava indo bem, o terceiro volume deve ter lançado e não ido nem um pouco bem, e a obra. E a Jay falou: olha, por consideração a você, eu te dou 10 capítulos, saca? Mangás que duram um pouquinho mais do que os primeiros 20 ou 30 capítulos recebem meio, pelo que eu vejo, tipo, esse tratamento de uns. Desculpa se eu tô me atropelando um pouco aqui, é só tipo, essa obra me revolta. Justo, não, justo. Ela também. Cara, eu vou dizer, a gente leu esse mangá mais rápido, porque ele tem menos capítulos também, mas é uma experiência. Eu acho que é quase igual, se não pior do que ler Karakura, ler a Guerra de Karakura. Pelo menos Karakura tinha uma ou outra coisa boa, aqui não tem nada. Ele tinha o mestre cachorro legal, cara, o Komamura. Olha, pelo que eu vi, tipo, eu entendi o lance do negócio, é que assim, a gente nem começou falando isso, mas tipo, mangás da Jump cancelado, basicamente, 80% do catálogo da Jump é cancelado antes da obra completar 2 anos de publicação, que seria mais ou menos só os 80, 90 capítulos. O Samurai 8 é uma delas, e as obras normalmente, tipo, aquelas que são canceladas bem de início, do, tipo, nos primeiros 20 ou até 30 capítulos, normalmente são canceladas com, tipo, 5 capítulos do pessoal avisando do tipo, a sua obra vai ser cancelada, e daí ele tem só 5 capítulos. Aqui ele provavelmente teve 10. Provavelmente obras acima, que duraram, além desse ponto de corte, provavelmente tem 10 ou coisa do tipo. Porque aqui, nesse início de arco, desse último arco, eles apresentam novos personagens, como um outro cachorro, um cara moreno, e daí... Se chama Goku. Esse mesmo. Eu não sei se isso é pra ser alguma coisa, mas eu achei muito engraçado que se chama Goku. E daí o
o Daruma vai dar um download no... Vai fazer um download no negócio lá pro Hachimaru na mente dele, e do nada, Deus aparece. Literal Deus Ex Machina. Só pra ele plantar. Olha, eu que sou Deus, eu criei tudo, vocês têm que impedir o Ata. O Ata, porque a gente nem explicou. O Ata, da real, nem é o vilão principal. O vilão principal era um tal de Carla, que era um brother. O Madara dessa história. O Madara que tipo, ele queria usar a caixa de mandala pra poder destruir tudo. Porque a caixa de... Porque, tipo, as caixas são tipo caixas de Schrödinger, pelo que eu entendi. Elas podem ser uma coisa como elas podem ser outra. Ele só tem mais certeza que a caixa de mandala destrói tudo. Ele só tem mais certeza que ela faz isso, mas não tem nem certeza absoluta que isso é o que ela faz de verdade. Ai. Então, e daí ele manda basicamente um papo de, eu sou Deus, eu criei tudo e tudo mais. Nosso tem isso aqui, isso acá, e ele manda basicamente uns papos pra finalizar arco de personagem, do tipo, Daruma, você é um humano ou cachorro, ou gato e tal, pro Hachimaru ter que se decidir, tipo, como ele quer ser, ou coisa do tipo. Porque, e aí depois disso, entra num mini arcozinho nessa parte, que eu gosto de chamar o momento em que o Kishimoto tentou fazer os arcos de corno do Commander Kiva. Porque, tipo, assim, tudo que a gente vai consumir, a gente consome, tipo, na perspectiva de, assim, a gente nunca vai consumir algo no momento da vida e do mesmo jeito que a gente consome em outro momento. Aí, depois que a gente acabou de assistir Commander Kiva, no momento que o Kishimoto começou a botar esse meio triângulozinho amoroso do Hachimaru e do Hachimaru com o Goku, eu só fiquei tipo, cara, que saudade dos dramas de corno que o Inoue fazia em Kiva. Porque era tão mais divertido, era tão mais engraçado, sabe? Tipo, algumas vezes também. Aqui é só meio tipo, por quê, né? Pelo menos a relação lá era bem feita, saca? Aqui não. Aqui é só, tipo, de novo essa relação, eles têm uns 3 capítulos pra ela se desenvolver antes de realmente começar a batalha final. Porque, tipo, os outros 2 brothers lá, o cachorro e o negro lá, eles basicamente pegaram uma menina porque o Zabumochi, ele mandou uma bomba cúbica que explodiu o planeta dela, porque ela era uma chave. Porque esse é o lance, eles estão procurando as chaves, o Hachimaru baixou a chave dele e percebeu que o Ryo era uma chave também, uma coisa que aparentemente o Daruma não percebeu. E aí, luta final contra o Ata, porque o cara era cachorro lá, e o Daruma eram tipo rivais, eles eram pacíficos. E o rivais faz que o cara lá, outro cachorro, era... Cara, explicar esse mangá é um desafio mesmo sendo pouco, sabe? Eu sinto que eu tô falando com uma parede. Eu sinto que eu tô falando, tipo, eu tô desperdiçando oxigênio falando desse mangá, sabe? Porque a gente tá naquele negócio do tipo assim, acontece umas 20 coisas, ao mesmo tempo que não acontece nada num capítulo, 20 coisas acontecem nele, tipo, tem essa menina aí que eles encontram, que eu não entendi qual é a dela, tipo assim, que ela é evidente, aparentemente. E o nome... Cara, sabe qual é o nome dessa menina também? Sabe qual é? Não, eu acho que eles nem falam. Eles falam, sabe qual é? É Ichigo, o nome dessa menina. Existe uma... São muitas piadas que eu tava fazendo ao mesmo tempo, tipo... São muitas piadas, eu nem consigo, tipo, falar, tipo assim, que no mesmo arco existe outra menina chamada Ichigo e um cara chamado Goku, sabe? Existe uma piada em algum lugar que eu não consegui pegar, eu não consegui formular ela ainda, sabe? Ai, cara, então, agora tem a luta final contra o Ata, que o brother cachorro era do estilo Usa-Samai também, e que o estilo Usa-Samai, que ele traiu porque ele viu que era estilo ruim. E daí luta, o Ata sequestra o Hachimaru e pessoal e usa a espinha do Hachimaru pra poder fazer os irmãos dele virarem chaves pra abrir a caixa de Pandora e descobre que a Loki Bola do Deus era tipo um planeta inteiro, o que me faz pensar do tipo, a história tava querendo construir pra ele ter também tipo uma princesa e um holder, saca? Será que ela tava construída pra isso acontecer? Eu não sei. Cara, pelo que eu pensei assim agora, já pensou se na verdade ele dá o twist máximo e revela que, sei lá, o Carla, na verdade, é a Carla e ela era a princesa dele, e aí, tipo, e alguma coisa aconteceu no meio, e agora, tipo, eles são inimigos pra fazer, tipo, essa riba de por isso a relação do samurai com a princesa é tão importante, porque a relação original deu errado, vamos dizer assim, sabe?
sei lá. Enfim, tipo, nisso aparece do nada Nanashi. O Nanashi aparece do nada e que agora ele consegue fazer projeções espirituais também. E ele virou um samurai e ele conseguiu um holder quimera que deveria ser legal, mas não é. Ele se projetou lá pro Hachimaru. Eu acho, peraí, uma coisa, eu acho que o holder quimera dele era porque, ó, pelo que eu entendi, o holder quimera, ele tem a personalidade lá das duas mãos dele, eu acho, né? Eles meio que, sei lá, isso rola por um quadro, tipo, 2, eu acho que era pra ser isso, eu não sei. Ai, sei lá, enfim. Enfim, ele aparece lá pro Hachimaru, o Hachimaru lembrando das coisas lá ele, lembrando lá do que o Deus disse, ele basicamente, tipo, ele falou, I kill myself e morre. E transcende e vai visitar Deus, ele fala uns papos, e nisso o Hachimaru volta super poderoso, porque, tipo, eu acho muito engraçado, porque, assim, ele conseguiu fazer isso, ele conseguiu aparentemente hackear os irmãos dele. Hackear os irmãos dele pra virar Hachimarus. E nisso o Hachimaru ficou, tipo, irritado porque o Ata matou eles. Do tipo, maluco, tu fez lavagem cerebral deles, saca? Não, é tipo, o pior é que assim, esses irmãos do Hachimaru, eu acho que eles são um dos negócios mais esquisitos que tem. Porque assim, eu sinto que era pra eles serem tipo a Akatsuki desse negócio. Pra eles serem tipo o grupo de vilões, tá? Eles iam enfrentar talvez um por arco. Só que eu acho que o cara meio que tipo cagou no pau, porque todos eles têm o mesmo design. Nem pra ele fazer tipo assim, sei lá, mostra o design só de um. E aí esse cara é a cara do Hachimaru e os outros 6 tem um design tampado pra gente tipo, ter a surpresa de, não, na verdade eles têm designs diferentes, sabe? Tipo, sei lá, um deles é mais monstruoso, um deles é mais grandão, talvez, sabe? Tipo, mas não, tipo, todos eles têm o mesmo design e o Hachimaru, ele lobotomiza os irmãos dele, eu acho, porque, tipo, eles tratam depois como se fossem, tipo, clones dele, e aí o Ata, quando falou, ele mata eles. Tem todo um negócio também que o Ata, ele conta uma historinha de que uma irmã samurai e o irmão samurai, a irmã começou a sofrer numa sala porque o irmão dela era fraco e eles acham que é pra deixar entender de que talvez o Ata era pra ser o irmão e, sei lá, né? Eu acho que talvez o Kishimoto ia revelar algumas coisas. Na verdade, o twist, ele ia fazer o twist do Shigaraki, do Boku no Hero. Na verdade, o Ata, ele é irmão da mestra do Daruma, pra ser tipo o twist lá do Shigaraki. O Shigaraki, ele é neto da mestre do All Might, que tem isso, acontece no Boku no Hero, sabe? Ai, sei lá, cara, sei lá. O lance é o Hachimaru vira Deus e manda um super golpe, mata o Ata e a princesa dele, e a gente vê que o Kala tá lutando contra a mestra do Daruma. E que ele fala que, no futuro você vai ser derrotado, fazendo aquela promessa de final de mangá pra tentar fechar alguma coisa, porque eles obviamente não têm tempo. E daí eles mostram, inclusive, 2 personagens que não apareceram. E que deveriam aparecer, porque eles têm designs muito mais interessantes que o resto. Não, o cara com o chifre quebrado e a mina androide arpia, né? Eu só fico, tipo... Eu fico assim, que chama se tu pensa nesses designs, por que tu não usou eles, sabe? Eles parecem personagens mais interessantes nesse quadro do que, sei lá, o Ryu e o Sanda e tudo que eles fizeram no arco anterior, sabe? Sabe, é o lance que a gente tem que falar. Será que a gente tem que fazer essa pergunta? Será que o Kishimoto estaria tentando fazer, tipo, um mangá velho em tempos atuais? Do tipo, mangás velhos tinham mais tempo pra respirar, mais tempo pra construir coisas. Hoje em dia é mais apressado. Você acha mesmo que é realmente isso? Ou só o Kishimoto... Ou você tipo, o Kishimoto só tava perdendo o nosso tempo mesmo? Assim, a gente teve esse papo antes da gente até começar essa leitura, e eu acho que é uma coisa interessante da gente refletir mesmo sobre isso, porque assim, o Kishimoto, ele é um cara dos anos 90, tipo assim, ele é um escritor de mangá dos anos 90. Provavelmente as maiores inspirações dele, assim como foi a do Kubo, foi a do Mashima e foi a do Oda, era coisa tipo Dragon Ball, Hokuto no Ken, sabe, tipo, o Cavaleiro do Zodíaco, esse tipo de coisa. Eu já vi gente falando que talvez ele tivesse coisa. Ele talvez tivesse inspiração, talvez, em Blade the Immortal, talvez, mas eu nunca li pra ter alguma certeza se é embasado.
Que o lance tipo, a obra inspirou muito a quadrinização da obra de Naruto, basicamente. Ah, tá. Então, tipo, aparentemente ele tem esse repertório de coisa mais antiga e ele fez o mangá dos anos 2000 meio que definitivo, vamos deixar assim, porque meio que tudo que saía depois de Naruto tentava meio que ser Naruto de um certo ângulo, tipo. O pessoal fala muito que o Fairy Tail é muito parecido com o One Piece, eu digo que tem um pessoal que eles jogaram essa uma vez de que o Fairy Tail ele puxa um pouco mais de Naruto, no sentido de que, tipo assim, são sempre missões, e essas missões são formadas. Tem sempre esses grupos. O mangá sempre estabelece o grupo que vai fazer essa missão específica logo no início dele, e a gente vai acompanhar este grupo fazendo esta coisa, sabe? Tipo, o Naruto foi por outros caminhos depois, mas o Fairy Tail continuou seguindo, tipo, essa mesma estrutura, e depois eu vou criar a estrutura própria dele, que é, tipo, ele sempre vai ter, tipo, o grupo X de vilões que vão lutar contra o grupo X de heróis que ele já vai ter estabelecido no arco. Não são necessariamente, tipo, só um grupozinho. É, tipo, lá, mais gente, talvez, que vai lutar até no meio do arco, até. Mas o Kishimoto, ele meio que estabeleceu esse estilo. Tanto que hoje em dia, no caso, não hoje em dia, tipo, 10 anos atrás, pessoas que provavelmente cresceram lendo Naruto foram fazer os próprios mangás e fizeram do jeito deles, que, por exemplo, o Boku no Hero, o Black Clover, o Jujutsu, que surgiu, no caso, mais recentemente, que tem estruturas mais modernas, baseadas no que Naruto fez, só que o Kishimoto, ele tá vindo pra cá, agora, fazer o mangá dos anos 2010, 2020, porque já esse mangá acabou em 2020, com uma estrutura do mangá dos anos 90, anos 2000, sabe? Tipo, sabe, o lance o Kishimoto realmente estava construindo alguma coisa aqui? Será que o problema é mais a escrita dele que, ela só estava perdendo o nosso tempo, sabe? A gente fala, obras antigamente levavam mais tempo para fazer as coisas, tipo, será que isso na verdade não é um problema? Também não pode ser um problema? Será que Samurai 8 foi uma obra que levou tanto tempo para realmente mostrar para o que veio, que ela acabou por não conseguindo cativar ninguém? Ela mostrou, a gente pode dizer que ela mostrou alguma coisa, pra mostrar alguma coisa pra que ela veio? Sei lá, o lance, sei lá, dos samurais e tal, o hype. Tipo, ele obviamente que tinha coisa que ele queria contar, mas eu acho que o problema, sabe, eu não acho também o estilo atual ruim, é só do tipo, obviamente são tempos diferentes e que Naruto obviamente deu certo na época certa, saca? A gente tem que considerar que mangás que saem são também reféns do próprio tempo que eles saem. Sei lá, você acha que o Sakura Family, por exemplo, faria sucesso nos anos 2000? Ah, não, com certeza não. Ele ia ser cansado muito rápido, esse negócio. Se isso junto com o Reborn, principalmente. E uma coisa que a gente tem que lembrar também, assim, como que tu puxou isso? Agora eu lembrei de uma coisa. A gente tem que também pensar no tempo que o Samurai 8 saiu, no sentido não só na época dele, no geral, mas tipo, na época que ele saiu, tipo, na revista. Porque o Samurai 8, ele saiu numa época muito específica, mas tão específica que, tipo, de fato, talvez isso possa ter prejudicado ele mesmo, que ele saiu muito próximo do fatídico episódio 19 de Kimetsu no Yaiba, que fez esse mangá explodir e virou um mangá de samurai. E meio que, tipo assim, se você já tinha um mangá de samurai meio feio, que você não quase entende nada da ação, mas que tem um anime bonito, por que você vai ler este outro mangá de samurai meio feio, com ação que você não entende nada e que não tem um anime bonito, sabe? É o mesmo tempo de pensar, porque assim, ele lançou só em 2019, durou até 2020. 2020 foi um ano que marcou o fim de vários mangás importantes, tipo, Yuna, você acredita que Yuna durou tanto assim? Tipo, ele durou até 2020? Sério? Eu sei que o Iso é super fã, mas é engraçado que tipo, o mangá ete da Menina Fantasma durou até 2020, saca? Ele foi, tipo, 2000 e... Tipo, ele durou mais de 200 capítulos, saca? Caraca. Bom, a gente vai ter que ler ele, né? Ele também recebeu anime, então a gente realmente não ia falar ele de qualquer maneira, mas enfim. Também foi fim de Neverland, também de Dr. Stone, foi fim de vários. Até que Kimetsu no Yaiba, saca? Se talvez o Samurai 8 saísse tipo um ano depois, ele talvez durasse mais, saca? Porque a Jump estaria em um momento. Porque seria o início do momento difícil que a Jump tá passando hoje em dia, saca? E também tem o fato de que, assim, também saiu em 2000, terminou em 2020, 2019 já tinha início do questão do Covid, etc.
mas que atrapalhou, tipo, venda de basicamente tudo. Tanto, por exemplo, a gente comenta muito sobre Super Sentai e Tokusatsu no geral. 2019 e 2020 foram alguns dos piores anos pra Sentai, porque ninguém conseguia comprar nada, porque, né? Sabe, tipo, 2020, Covid-19, sabe? Tipo, né? Aham. Então, mas aí, eu acho que talvez se o Kishimoto ele tivesse saído um pouco, esse mangá tivesse saído um pouco depois, eu não tô dizendo que ele seria bom, mas acho que ele poderia ter dado um pouco mais se tivesse saído, tipo, como falou, depois. E também, eu acho que esse mangá funcionaria mais num ritmo mensal do que semanal. Porque eu sinto que todo o capítulo dele, ele tá tentando, tipo, recontextualizar o capítulo anterior. E eu sinto que isso funcionaria muito mais num mangá que é mensal. Tipo, ele tá saindo uma vez por mês. São, tipo, 50 páginas por mês. 50, 20 páginas, independente. E aí você tem um pouco mais de boa vontade com ele, porque, tipo, ok, ele tem muito texto, ele precisa falar mais coisa por capítulo, sabe? Sim, claro. Tipo, ai, cara, muita coisa pra Samurai 8, tipo, sei lá, eu posso pelo menos nos dizer que o plano de contingência do Kishimoto não foi tão ruim. Porque aí o Hachimaru morre, e eu até gosto que dá a entender que a An realmente vai virar uma samurai, eu até achei isso legal. E nisso o pessoal continua a jornada para, sei lá, algum lugar. Eu não sei, o mangá foi cancelado, eu nunca vou saber. E talvez o Kishimoto nem se importe, porque, tipo, aparentemente ele não tá nem mais aí pra fazer mangá. A última coisa que ele fez, tipo, fez de verdade, que a gente sabe que foi ele mesmo, foi o one shot do Minato. Ele nem pra Boruto ele tá ligando, aparentemente. Sei lá, eu soube que ele tá, tipo, mais tipo, intrínseco à produção do mangá, ou coisa do tipo. Mas só que aparentemente mais naquelas escreve aí eu assino embaixo, basicamente, sabe? É o método de aluno preguiçoso em trabalho em grupo, sabe? Enfim, bem, a gente terminou aqui. Eu não terminou ainda porque eu quero dar uma ideia aqui pro quadro. Eu quero pensar, não apenas no como melhorar, mas tipo, que caminho você acha que a obra iria tomar se ela não fosse cancelada? Olha, do jeito que ele tava construindo, eu acho que muito que ele ia numa lógica, tipo assim, depois desse arco do Battle Royale, eu acho que ia ter o twist em algum momento de que o Ryu ia ser uma chave. Então, tipo, a subversão seria de que, na verdade, o arco que não teve chave nenhuma teve uma chave sim. Mas. Cara, tá aí? Não tá me ouvindo, não? Cortou pra mim. Cortou em que parte? Cortou que. O arco que não tinha chave tinha uma chave e corta. Tá. O arco que não tinha uma chave tinha uma chave, porque eu acho que essa é a lógica do tipo, um arco pra uma chave. Tipo, ele ia recrutar o pessoal e depois ia começar uma jornada atrás da caixa. Lá, talvez fosse recrutar o pessoal, depois vamos um por um derrotando cada um dos irmãos do Hachimaru, pra depois derrotar o Ata, pra depois derrotar o Carla, sabe? Eu acho que essa lógica faz sentido, sabe? Sei lá. Eu acho que teria talvez um arco, tipo, um arco pra gente descobrir quem é o holder e o holder do cara, porque daí talvez fosse assim que eles encontrariam a chave de caixa de Pandora, porque a gente sabe no final que a Locker Ball dele é a caixa de Pandora. E talvez, sei lá, eu não sei. Como você acha que essa história terminaria? Eu acho que ela não ia terminar do jeito que ela terminou, claramente. Tipo assim, eu acho que no final o Hachimaru ele ia, tipo, virar Deus. Tipo, assim, eu acho que não ia virar Deus, eu acho que ele ia, tipo, sei lá, fazer um vínculo com Deus, sei lá. Ia derrotar o Carla, mas acho que o Kishimoto parece que é o tipo de cara que gosta do finalzinho, tá todo mundo feliz, casado e com filhos. Eu acho que ele é o tipo de gente que gosta desse tipo de coisa, sabe? Sei lá, eu de fazer especificamente esse final, sabe? De comercial de margarina, sabe? Sabe, eu acho que seria um conceito interessante que a caixa de Pandora é o lance dele. E o lance a caixa de Mandala, na verdade, não era tipo essa caixa para destruição. Na verdade, a caixa era um presente que o Deus lá deu pra princesa dele. E isso seria a caixa de Mandala, saca? Que na verdade, as duas caixas. Que eles precisariam das duas caixas para realmente adquirir o poder de Deus. E o Hachimaru, sei lá, usaria isso para que todo mundo que usasse, sei lá, a Locker Ball se tornasse samurai, saca? Que não precisaria mais dessa seleção seletiva ou coisa do tipo. Ia ser o final do Digimon. Eu nunca vi Digimon 02, só sei que esse que é o final. E ia ser tipo aquele finalzinho que tu pensa assim, é bonitinho, só que quando tu pensa mais um pouquinho, tu vê que ia dar merda muito rápido. Porque se todo mundo pudesse ser samurai quando quisesse, muita gente ruim ia usar esse poder pro mal, basicamente.
sei lá, talvez ele pudesse usar a caixa pra fazer com que. Talvez o lance seja que, na verdade, a princesa dele e talvez seja o lance de. O cara acendeu a Deus e ele tá sofrendo por causa disso, e a princesa. E o Carla, na verdade, se a Carla querer destruir tudo pra que ele possa destruir o Deus pra acabar com o sofrimento dele. Ele, na verdade, usar o poder da caixa pra Deus-deusificar ele pra que os dois possam viver juntos felizes. E podia até colocar, sei lá, tipo, se fosse pra manter o Hachimaru virando Deus no final, porque todo o lance do Hachimaru que ele quer dizer é esquilar cadente, sabe? Tipo, um negócio meio altruísta, no sentido de, não, eu vou tomar o teu lugar, eu vou virar Deus pra tu poder viver uma vida humana normal, tudo bem, eu tô de boa com isso. Só que no caso, em vez do Hachimaru virar só o Deus, etc., ele transforma, sei lá, a An vai junto com ele, pra eles não terem esse problema também, sabe? Tipo, os dois virarem meio que divindades também, os dois ficarem juntos, então nunca ter esse problema que aconteceu com esses dois, sabe? Seria até um final legal, talvez, vai saber. A gente não sabe, porque, tipo, a gente não sabe nem porque isso aqui é tudo a parte teórica, porque o Kishimoto não deu coisa suficiente pra gente pensar no que poderia ser essa história, tipo, qual é a temática desse qual a temática desse mangá? Porque eu não consegui pensar em nada. Sei lá, talvez fosse sobre superação, talvez. O Sada tinha tipo esse lance de que tipo, ele aceitou o fato de que ele nunca seria um samurai, sendo que aquilo era mentira, quando ele na verdade não podia, e que ele tinha que superar isso, que a Ana era super tímida, mas tinha que superar isso pra ser uma boa princesa, que o Hachimaru, mesmo agora sendo bom, precisava superar a si mesmo pra poder descer as coisas. Talvez o Daruma tinha a deficiência dele e ele tinha que superar ela, o estado atual dele, sabe? É talvez um mangá muito sobre superação sabe, a superação no geral. Acho que pode dizer que sim, tipo, não, sei lá, eu acho que talvez o Kishimoto fosse talvez fosse explorar isso, talvez de alguma outra forma, se ele conseguisse continuar, mas a gente nunca vai saber porque qual é a próxima pergunta que tu queria trazer aqui? Vamos fazer logo a pergunta óbvia. Esse mangá mereceu ser cancelado? Sim, com certeza, esse mangá é muito ruim. Com certeza. Nossa, cara, é um mangá que. Ai, cara. Uau, é bizarro esse mangá triturado, saca? Sabe? O pior que eu lembro da época que esse mangá saiu, o primeiro capítulo, eu lembro que todo mundo já ficou tipo assim, isso que o Kishimoto tava fazendo? É essa coisa? É isso aqui? Cara, é só. Cara. Eu fico tão feliz de ter, sabe, esse quadro eu acho que não vai ser tão ruim assim, porque provavelmente a gente vai encontrar umas gemas raras que vamos conseguir mostrar, tipo, esse mangá não mereceu ser cancelado, mas esse com certeza não é o dia. Esse aqui mereceu. Não, eu sinto que vai ter uns que vão ser uns engraçados, tipo o Red Hood, que ele é amplamente conhecido por não só por ter sido cancelado, como o cara ter dado o grandíssimo de um piti quando foi cancelado. Eu posso dar isso pelo menos pra Samurai 8. O Kishimoto não deu um piti. Ele pelo menos fechou o que ele tinha feito até agora, saca? Na medida possível. Pelo menos ele não deu piti. Não, o máximo que a gente pode dizer do que ele saiu de. Olha só o que vocês perderam foi mostrar o design da mina arpia ciborgue e do cara com chifre quebrado, que são designs legais, sabe? Tipo, uma pena que a gente nunca vai ver eles fazendo nada, mas, tipo, pelo menos ele não começou a falar como o deus daquele mundo era injusto porque ele não aceitava a história que ele estava sendo contada. Não, cara, mas o pior é que a questão é que agora ele podia muito ter feito isso na hora que o deus aparece lá pro Hachimaru e pro Daruma. Já pensou? Enfim, você tem mais alguma coisa pra falar aqui? Tipo, alguma, sei lá, personagem favorito, melhor pior momento, melhor personagem, pior personagem? Olha, eu acho que o melhor personagem, como a gente falou no iniciozinho, é o pai do Hachimaru. Ele é o único personagem que eu sinto que teve um arco de personagem de verdade mesmo. A gente não vendo ele tecnicamente, tipo, ele teve um arco de personagem off, mas ele funciona, a dinâmica dele com o Hachimaru é legal. Eu gosto de como se seguiu até a morte dele, acho que ele podia ter durado um pouco mais na história. O pior personagem, eu acho que é
A Angie reclamou muito, mas eu acho muito engraçado como o cachorro do Hachimaru, tipo, como eles botam esse negócio da trindade, tipo, o samurai, a princesa e o keyholder. Pro keyholder, pra eles darem uma personalidade pro keyholder, mas o keyholder do Hachimaru são nada. Ele não importa pra essa história, basicamente. Ele dá real só tá dela mais difícil de compreender com a quantidade de linhas. Mas sei lá, eu posso falar Uhum. que talvez. Eu não sei, sei lá, as mãos do Nanashi são o pior personagem pra mim, porque esse conceito especialmente me irrita. Cara, tu percebeu que técnica, assim, a gente passou o Nanashi é uma representação não binária tão ruim que faz o Rain parecer um personagem bom. O Rain do Del House, que a gente reclamou quando a gente assistiu. Às vezes não chamar atenção pro negócio é melhor do que ficar chamando atenção, saca? É. Ou pelo menos, tipo, você só pesquisar o que são pessoas não binárias antes de escrever sobre o seu mangá, né? Enfim. Qual foi o melhor momento do mangá pra ti? O melhor momento de verdade ou o melhor pior momento? Não, melhor momento, depois a gente fala o pior momento. Tá. O melhor momento do mangá, eu acho que é de fato o flashback do Hachimaru criancinha, dele chorando porque o pai dele não tá lá. E aí, tipo, corta pra depois o Hachimaru, pro Hachimaru vendo o pai dele morto. Tipo, é um flashback que, de fato, ok, funcionou. Essa relação. Toda essa relação você construiu bem o suficiente pra me importar com esse flashback, basicamente, Kishimoto. Meus parabéns. Eu até gosto do final do mangá, que o Kishimoto ele traz de volta, que o Hachimaru fala: você é o Ata. Ele fala isso pro Ata: você é o inigualável, o invencível, o lobo negro, etc. Vários nomes, mas pra mim, Ata, você é o cara que matou meu pai. E olha pra ele com uma cara de bravo, tipo assim, pra dizer que, ok, tipo, essa é a relação mais importante desse mangá, então bora fechar com isso, sabe? Tipo, a relação do Hachimaru com o pai, sabe? Aham. Sei lá, talvez eu também, sei lá, eu até gosto do momento deles tentando desativar a bomba, sei lá, eu gosto desse tipo de momento, do pessoal tentando desativar Tá. o negócio antes de lançar. O que é só a contagem regressiva sem diálogo nenhum. Sim. O pior que é o pior que eu acho que se a quadrinização fosse um pouco melhor, acho que a cena seria mais legal. Eu gostar mais dessa cena, sabe? Tipo, se fosse mais bem quadrinizado, porque eu parte do problema desse mangá também é que o cara, coitado do Akira Kubo, ele tem uns ideias de design legal, o problema é que ele só não sabe quadrinizar direito, porque fica tudo tão confuso a maioria das vezes. Né? Mas eu também gosto desse flashback. Esse flashback aí é bom também. Eu fico nesses dois mesmo. Agora vamos lá. Pior momento. Qual é pra tu? Ok, o pior momento de verdade, tipo assim, o pior mesmo, é o momento em que a menina. Em que. Deixa eu lembrar. Tá, lembrei. É o momento da luta do cara lá, o Daruma contra o Ben, que estão lutando no espaço e não dá pra entender absolutamente nada. Eu sinto que era pra eu achar essa luta a coisa mais legal do mundo, só que eu não consigo porque eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Tem uma hora que o Ben se transforma e, tipo assim, por algum motivo, a página dele se transformando, a lua não é uma splash page, é um quadro muito pequenininho, porque é uma coisa que eu odeio nesse mangá. Eu não gosto de fazer isso, mas eu fico olhando pra mim, cara, que tu tá quadrinizando errado esse momento. Se tu passar esse sentimento, tem que fazer desse outro jeito, tipo, esse do bem que vira a lua, sabe, tipo, fazer uma splash page, faz tipo, sei lá, o mecha dele sendo criado e com o planeta no fundo pra tu ver quanto essa porcaria é grande, só que ele faz tipo uma versão pequenininha com uma bola mostrando pra mostrar como o Daruma é pequenininho perto desse bicho, só que não dá pra entender nada. Tipo, tá, meu pior momento, sinceramente, sei lá, eu não sei, talvez seja, pior que eu não sei, esse mangá é tão, tipo, a gente reclama, mas, na real, esse mangá é só chato, é chato, é um ruído de fundo que só fica cada vez mais irritante, sabe, sei lá, não sei, Eu falei? sei lá, sei lá, todo o lance do triângulo amoroso eu acho um saco, ponto. Pelo menos o Hachimaru com dor de corno, eu acho que pelo menos fica engraçado com o tão, tipo, do nada que. Eu fiquei engraçado mais porque eu vi Kiva antes. Então, tipo, eu só olhava pra ele, tipo assim, até ele tá tipo o King lá do Shangari nesse momento. Tipo, ele tá com muito medo de ser corno. Sei lá, é só engraçado pelos piores motivos. É só tipo, o Kishimoto não tinha o melhor jeito de poder fechar o arco da Anne. Tanto que isso, saca?
Mas assim, uma coisa que eu tenho que puxar antes da gente terminar isso aqui é que o Kishimoto não soube fazer o relacionamento de Hachimaru com a Ann, mas conscientemente ou inconscientemente ele fez a relação do Sanda com o Ryu ser muito gay. Tipo, tem umas horas que o Sanda só fala umas coisas que eu só fico pensando, Kishimoto, você querendo fazer gays propositais dessa vez? Tipo, o pessoal fica toda falando como você fazia gays sem querer, tipo, no seu mangá de você tá fazendo de verdade aqui agora. É top gay. Eles são o melhor casal, cara. E tal. Você, sei lá, você tem alguma dica, sei lá, eu sei que a gente passou desse momento, mas você teria alguma ideia, tipo, do que seria o porte do Ryu? Cara, eu acho que o twist seria de fato que ele era uma chave, como eu falei antes. Só que eu acho que o twist, na verdade, é que a outra alma dele era uma chave. Tipo, ele teria a alma de alguma outra pessoa que de fato seria uma chave. E esse twist. E eu acho que esse é tipo o lance do Doppio, do Jojo. Que ele tem dupla personalidade, então ele tem duas almas. Então é a mesma coisa aqui. Ele é duas pessoas. Ele é duas pessoas num corpo só, aí uma das almas é de chave e a outra não? Sei lá, talvez fosse mais interessante e tal. Sei lá, e talvez puder. Sei lá, eu não sei, quer saber? Foda-se, vamos terminar logo isso, eu não quero mais falar sobre isso. Ok. Olha, então, pessoal, a gente vai parar aqui, mas não se preocupem, porque o próximo cast, que vai demorar um pouco pra sair, mas vai ser sobre a última da última, finalmente. O último passo da nossa jornada com Toshiki Inoue, vendo sua série mais recente, o último Sentai que ele escreveu atualmente, Avatar Sentai Dan Brothers. E só pra constar, a gente não decidiu ainda qual vai ser o próximo mangá cancelado que a gente vai falar na próxima Cancelapédia. Se vocês tiverem ideias aqui, tipo, de alguma coisa, manda aqui embaixo, tipo, de preferência alguma coisa que seja um pouco mais curta que esse negócio, que Samurai 8, porque Samurai só destruiu a gente completamente. Uhum, eu me sinto pior com. Eu me sinto me sinto uma pessoa mais triste depois de ler esse mangá. Você deu a percepção de que às vezes arte não é uma coisa, não é sempre uma coisa boa, né? Sussurros do Coração tava totalmente errada. Nem toda história merece ser contada. Tem vezes que você precisa dizer não pras pessoas, né? Tipo, às vezes quando um cara que fez um mangá um dos mangás mais rentáveis do mundo chega pra você falando que quer fazer uma história, você teve que reavaliar e dizer não, né? Né? Enfim. Então, pessoal, um beijo no coração de melão de vocês e Dom Buracon pra Dom Brothers. Dom Burador! Tchau. Tchau.